Fala, coração! Estamos aqui para a quarta aula de literatura dentro do Escolha Educação. Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles. Na sequência, é o terceiro livro de poesia dentro da lista de leitura obrigatória FUVEST para o vestibular 2025. Já vimos alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. Agora, o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Ela própria se declarava uma poeta e talvez seja aí, né, dentro da literatura brasileira do século XX, uma das principais vozes líricas que temos. No entanto, a Cecília Meirelles, colocada dentro da história da literatura na segunda geração modernista, na geração de 30, ela não tem tantas características assim do modernismo. Ela é muito mais uma poeta ligada à estética simbolista, e aí vocês vão encontrar em muitos lugares Cecília Meirelles como neossimbolista, do que propriamente aquela literatura parecida com a do Drummond. Não é aquela poeta do verso livre, não é aquela poeta da ruptura, não é aquela poeta de vanguarda. Muito pelo contrário. Coloquei aqui, inclusive, um dos poemas mais famosos dela, dessa veia lírica, que é interessante que a gente conheça. Vou ler o texto bastante famoso aí da Cecília Meirelles. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Aqui é bem exemplar do que é a poesia lírica da Cecília Meirelles. A gente tem a questão do tempo, da passagem do tempo, da efemeridade, tudo é efêmero, tudo é transitório, tudo é passageiro. Então ela fica se questionando o que fica e o que passa. E ela deixa, né, para permanecer a canção. A poesia dela está sempre ligada à musicalidade. Então são duas características muito próximas, né, de um Camilo Peçanha, poeta simbolista português. A passagem do tempo, a efemeridade e a musicalidade do verso. Então essa era Cecília Meirelles. Desse jeito ela escrevia e escreveu a maior parte da sua obra. São livros maravilhosos de poemas líricos. Viagem, Vaga Música, Mar Absoluto. Vale muito a pena conhecer. Só que ela vive, né, num período bastante conturbado da história brasileira. Ela é colocada junto de outros autores que tiveram obras extremamente engajadas, obras sociais, obras participativas, mesmo na poesia. Ela está colocada dentro da história da literatura brasileira na geração de 30, ao lado do Drummond, e o Drummond vai ter uma fase social de total engajamento político, ideológico. O livro A Rosa do Povo é o que melhor exemplifica essa fase do Drummond, tudo bem? Então nós temos o Drummond ligado em determinado momento da vida dele ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. E também nós temos na mesma fase um Vinícius de Moraes. Embora o Vinícius de Moraes seja mais parecido com a Cecília Meirelles, por valorizar o soneto, valorizar a forma fixa, aquela poesia mais tradicional, o Vinícius também tem uma primeira fase mais mística, mais religiosa, assim como a Cecília Meirelles. O Vinícius de Moraes chega a escrever Operário em Construção, que é um poema extremamente engajado, crítico. Tudo bem? Nós temos na prosa deste período
a chamada geração de 30, o romance regionalista, o romance, né, primordialmente nordestino, principalmente nordestino. A gente tem como grande nome deste período o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos do Vidas Secas. Graciliano Ramos do livro Angústia, acabou de sair da lista da FUVEST. São Bernardo. Também autor ligado ao PCB. Jorge Amado, em algum momento da vida, foi deputado pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Jorge Amado escrevendo Capitães da Areia, uma obra extremamente panfletária até, de tão engajada que era. A Raquel de Queiroz, também escrevendo o livro 15, falando sobre a seca de 1915 no Ceará. A gente tem então vários autores, inclusive da mesma lista FUVEST, Dionélio Machado, gaúcho, publicando em 1935 o livro Os Ratos, que também é uma obra de denúncia social, também é uma obra que a gente pode considerar neorrealista, neonaturalista, tem por objetivo fazer crítica social, denúncia social. Então, de tanta pressão, a Cecília Meirelles resolveu escrever um livro um pouquinho mais social, com uma proposta, uma postura um pouquinho mais crítica. Deixa eu ver onde que eu me encaixo aqui. Vamos lá. Esse texto que eu estou lendo aqui agora foi dela, uma palestra que ela fez em 1955, falando justamente como escreveu o livro Romanceiro da Inconfidência. Então ela vai explicar quais eram as intenções dela com o livro. Primeiro trechinho que eu selecionei aqui. Sem sombra de positivismo, posso, no entanto, confirmar por experiência a verdade de que somos governados pelos mortos. Mesmo quando ela vai demonstrar algum tipo de engajamento, ela não vai falar da realidade presente, ela não vai falar do que estava acontecendo no Brasil e no mundo daquele período entre guerras, do Estado Novo, da ditadura de Vargas. Não, pelo contrário, ela vai voltar no tempo, ela vai escrever sobre um acontecimento histórico lá do século XVIII, a Inconfidência Mineira. Somos governados pelos mortos, ou seja, é o passado que vai dar para a gente aí algumas lições. Então é esse o trabalho dela, de resgatar a memória, de resgatar a história. Porque neste mundo emocional que o tempo acumula todos os dias, nem o mais breve suspiro se perde se ele foi dedicado ao aperfeiçoamento da vida. Então, no presente, a gente tem que aprender com as lições do passado. E aí ela vai escrever algo aqui que me lembra demais, né? O Aristóteles. É a poética do Aristóteles aqui bem claramente. Nesse ponto, descobrem-se as distâncias que separam o registro histórico da invenção poética. O Aristóteles faz a diferença entre a história e a literatura. A história, que é uma ciência, e a literatura, que é uma arte. É o que ela vai escrever aqui praticamente. O primeiro fixa determinadas verdades que servem à explicação dos fatos. É isso que faz o historiador. A segunda, porém, anima essas verdades de uma força emocional que não apenas comunica fatos, mas obriga o leitor a participar intensamente deles, arrastado no seu mecanismo de símbolos, com as mais inesperadas repercussões. Ou seja, qual é o trabalho do poeta, qual é o trabalho do escritor, do artista literário? Ele vai recriar aquela realidade, ele vai dar ânimo, ele vai dar ânima, alma, sentimento, sentido, significados para aquele acontecimento histórico. E é isso que ela vai magistralmente fazer neste livro. Ainda desse texto dela, a gente vai ter a explicação do porquê que o livro é um romanceiro. E aí ela recua ainda mais no tempo. E aí a gente vai perceber que ela não volta só para o século XVIII. Ela vai voltar para uma tradição medieval. O romanceiro é uma estrutura
lá da Idade Média. Romance aqui, coração, cuidado, não é o romance moderno, não é aquela narrativa longa em prosa, tudo bem? A gente está falando aqui de uma narrativa rimada. Isso aqui eu estou tirando do texto dela, dessa palestra de 1955. Há metros curtos e longos, poemas rimados e sem rima, com rima assonante, inclusive, o que permite maior fluidez à narrativa. Então, o objetivo principal do livro é contar uma história, é contar a história da Inconfidência Mineira, que envolve, personagens, que envolve situações, que tem um enredo. Então, o aspecto narrativo deve prevalecer sobre a questão lírica. Mas ela não vai abandonar em momento nenhum a questão lírica, porque ela é, na sua essência, uma grande poeta lírica. Tudo bem, gente? Então não vamos perder isso de vista. Predomínio da redondilha, isso fui eu que coloquei. Embora ela coloque que a rima variada, a métrica variada, vai predominar, até por ser uma forma lá da Idade Média, a redondilha. A redondilha é o verso curto. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas. São as formas poéticas mais populares, mais famosas, mais usadas em diversos períodos da história. Tudo bem? E aí ela própria faz a diferença, olha lá. Não é um cancioneiro. Se fosse um cancioneiro, prevaleceria o quê? O aspecto lírico. Não, é um romanceiro, porque ela quer que prevaleça aqui o aspecto narrativo, a história que ela quer contar. O livro é dividido em 5 partes, e essas 5 partes vão se organizar em torno de 85 romances. Cada romance, um poema narrativo. Esses poemas narrativos, gente, em torno de 1, 2 páginas. Tudo bem? Não são poemas muito longos, mas também não são poemas tão curtos assim. A gente vai ler vários aí para conhecer um pouquinho. Beleza? Essa divisão em 5 partes, ela é uma divisão cronológica. Olhem lá. Primeira parte são os 19 primeiros romances do livro. Antecedentes, aquilo que antecede a Inconfidência Mineira. Então aqui ela vai falar sobre o quê? Principalmente a mineração, a descoberta do ouro, a descoberta do diamante na região das Minas Gerais e alguns fatos que ficaram notórios aí dentro desse período. Talvez o mais famoso deles, Chica da Silva, a gente já vai ver. A segunda parte é o conflito. A gente vai ter exatamente o que é a Inconfidência Mineira, a proposta da Inconfidência, quem eram os inconfidentes e qual era o objetivo deles. A terceira parte a gente pode considerar até como um clímax. Chegamos ao ponto máximo da história, por quê? Porque os mártires, e ela amplia aqui, além da figura do Tiradentes, que é o protagonista, que é o mártir principal, é aquele que paga com a própria vida, ela também vai dar bastante destaque para a morte do Cláudio Manuel da Costa. Então são aqueles que deram a vida pelo movimento. Beleza? A quarta parte também não deixa de ser aí, uma consequência, um resultado do que foi a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, como preferirem, tá? Nós vamos ter o quê? Aqueles que pagaram com o exílio. E aí outros 2 poetas do arcadismo. Além do Cláudio Manuel da Costa, nós vamos ter aqui o Tomás Antônio Gonzaga, já falamos dele, por causa do livro Marília de Dirceu. Ele vai passar o fim da vida em Moçambique. E o Alvarenga Peixoto é outro poeta do arcadismo que vai ser exilado para Angola. Tudo bem? Então, na terceira parte, os que deram a vida. Na quarta parte, os que foram exilados, expulsos do Brasil. A quinta e última parte é um desfecho. E aí ela vai chamar a atenção para uma figura histórica, que é a Dona Maria I, conhecida como Dona Maria Louca, que teria sido a responsável, pela execução do Tiradentes. E aí
teria enlouquecido até em função disso. É um desfecho, ela faz uma homenagem aos Inconfidentes, como se fosse um epílogo da obra. Então, essa divisão em 5 partes é uma divisão bastante tradicional, bastante racional, bastante lógica, bem enquadrada no que seria ali o século XVIII que ela quer retratar. Bem? Seguindo aqui, coração, nós estamos chegando no primeiro texto. E aqui eu começo a ler, né, algumas partes do texto para a gente poder interpretar. Sempre a minha proposta é essa. Eu vou ler com vocês. Tudo bem? Eu vou tentar, a partir do trecho, identificar a obra, identificar as características da obra. Evidente, quando se trata de poesia, principalmente, o que uma FUVEST ou qualquer vestibular vai fazer? Vai colocar o texto. Você vai ter que interpretar o texto. Então, habilidade de leitura, ler o texto literário, é essa a intenção sempre aqui. Ficar falando sobre literatura sem ler literatura, acho que não resolve muito, tá bom? Então a gente tem que ler aqui o texto literário. Olha lá. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena, mas nos campos sem fim que o sonho corta, veja uma forma no ar subir serena, vaga forma do tempo desprendida, é a mão do alferes que de longe acena, eloquência da simples despedida, adeus, que trabalhar vou para todos, esse adeus estremece a minha vida. 21 de abril, feriado, Tiradentes. A execução de Tiradentes, aquele que paga com a própria vida, o único que foi executado em praça pública para servir de exemplo. Tudo bem, coração? Esse Tiradentes vai aparecer no livro como protagonista, como herói, como mártir, aquele que se sacrificou. Se você associou com a figura, né, de Jesus Cristo, perfeito. É essa imagem que vai ser criada em relação ao Tiradentes. Ele passa a ser, sim, o nosso herói da independência. Como não houve esse herói no Brasil, o Brasil não teve uma guerra de independência, pelo menos não na história oficial, o Tiradentes, quando proclamada a República, passa a ser essa figura. E aí é lógico, né? Colocam o Tiradentes nas representações pictóricas, nas pinturas, cabeludo, barbudo, associado àquela imagem do próprio Cristo, daquele que foi sacrificado para defender uma causa. Tudo bem? Detalhe nesse texto que eu quero que você perceba. É o presente visitando o passado. O eu lírico eu não vou deixar de entender. A poesia da Cecília Meirelles, tá? Como não sendo lírica, ela é lírica. Então é sempre aquele olhar lírico, é sempre aquele olhar do sentimento. Olha o final desse texto, coração. Esse adeus estremece a minha vida. A minha vida, vida do eu lírico, é impactada pela obra, pelo gesto, pela atitude do Tiradentes. Então é a atitude do Tiradentes que vai provocar essa reação emocional do eu lírico. Então o eu lírico quer contagiar o leitor com o mesmo sentimento. Tranquilo? Então nós temos sim o aspecto narrativo, mas em momento nenhum ela deixa de colocar ali o olhar lírico, que é a marca registrada, é a principal característica da poesia da Cecília Meirelles. Tudo bem? Também aqui, coração, estamos no início, naquela primeira parte, olha lá. Romance 2 ou do Ouro Incansável. Eu quero que você perceba aqui o quanto há de temporal, aquilo que está inscrito no tempo, está inscrito na história, e o quanto há de universal e atemporal. É isso que faz a poesia, é isso que faz a literatura com o acontecimento histórico.
vai além do acontecimento histórico, ultrapassa os limites do acontecimento histórico. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. É genial, né? É muito bom esse texto aqui. Por quê? Porque ela sai do concreto e ela mistura com o abstrato. O ouro vai ser transformado, a pedra bruta que é o ouro, ela vai ser transformada em quê? Ouro em pó, ouro em folha, ouro em barra, que são elementos concretos, materiais. Mas também esse mesmo ouro vai se transformar em quê? Em prestígio, em poder, em engenho. Então, o ouro que vai ser utilizado para um monte de coisa boa e para um monte de coisa ruim. É tão claro, brilha, né? Mas turva tudo, escurece tudo. Olha a antítese. Ela vai colocar aí essa oposição de ideias. Vai turvar, vai escurecer. O quê? Honra, amor e pensamento. Então, lógico, né? Quando ela fala em ouro aqui, ela está falando, evidentemente, de bens materiais. De pessoas que se corrompem, que se deixam corromper pelos bens materiais, pelo ouro, por exemplo. Então, isso que ela está colocando é temporal, aconteceu no século XVIII, né, no Brasil, nas Minas Gerais, mas acontece desde sempre. Tudo bem? Na história da humanidade acontece desde sempre. Romance 5, ou da destruição de ouro podre. Olha lá. Aqui eu quero que você perceba, né? Ela está antecipando, embora seja aquela primeira parte dos antecedentes, ela está antecipando o que vai acontecer na história central, na trama central do livro. Embaixo e em cima da terra, o ouro um dia vai secar. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Óbvio, né, que quem é bom aqui é a figura do Tiradentes. A figura que vai ser tratada como um verdadeiro herói, o mártir, aquele que deu a vida em sacrifício para defender a liberdade. E quem não presta? Joaquim Silvério dos Reis, o delator, o traidor, o Judas da história. E é dessa forma que ela vai apresentar essas duas figuras, essas duas personagens centrais da trama. Tudo bem? Então aqui você tem a antecipação do tema central do livro. Joia? Falei antes, agora chegamos, né? Olha aí uma das personagens mais famosas, né, da história colonial do Brasil. Chica da Silva já virou música do Jorge Benjor, já virou filme, Zezé Mota fazendo a personagem principal, já virou novela de televisão. Telenovela foi ali o início da Thaís Araújo. Então é uma figura bastante famosa da história do Brasil colônia. Olha lá, 1732 a 1796, século XVIII. Ela vai ser comprada como escrava pelo contratador de diamantes João Fernandes. Era o homem mais rico ali da região. Arraial do Tijuco ou Diamantina. Região de diamante, o nome já está dizendo. Ele compra como escrava e depois vai alforriar. Se apaixona pela Chica da Silva e aquela que era escrava vai se tornar senhora. Então imaginem, né? Naquele Brasil colonial, naquela região ali de muito dinheiro, de muita riqueza, a escrava transformada em senhora. E ela vai ter com esse contratador, João Fernandes, 13 filhos, todos assumidos por ele. Era muito comum, né, o homem de origem portuguesa, o europeu, o branco, ter filhos com mulheres de origem indígena ou africana, mas não reconhecendo esses filhos, não assumindo esses filhos. Não, o contratador assume todos.
O texto que eu selecionei aqui é quando a Chica da Silva quer alertar o João Fernandes sobre uma figura ali um tanto quanto estranha, que é o Conde de Valadares, uma espécie de governador das Minas Gerais da época. Ele vem em nome da coroa portuguesa. E ele vem para quê? Justamente para acabar com esse romance. Não o romance forma narrativa, mas o romance é a história de amor dos dois. O que vai acabar acontecendo? João Fernandes é obrigado a ir para Lisboa e não leva a Chica da Silva com ele. Os 4 filhos homens depois vão seguir o pai. As filhas mulheres também, né, têm toda a estrutura financeira e econômica, mas ficam com a mãe em Minas Gerais. Olha o texto. Na sua cama dourada, Chica da Silva não dorme. Pensa nas falas do Conde de Valadares. Pensa no ouro e desta sorte aconselha João Fernandes. Hoje todo mundo corre, Senhor, atrás de riquezas. Nem é doutro mal que sofre esse vosso falso amigo, esse conde de má morte. Quem sabe o que o traz tão longe? Quais serão as suas ordens? Ou seja, ela já havia alertado. Então mostra, né, o quanto a Chica da Silva era esperta, né? O quanto ela antecipou o que realmente acabou acontecendo. Vocês podem encontrar em alguns lugares esse Chica com X. E aí tanto faz como tanto fez. Tá bom, coração? Então é uma história importante que está dentro ainda da primeira parte do livro. Tá? Vamos seguir agora para o mais importante. Segunda parte, que é a parte do clímax da história. Aqui, coração, o foco é a Inconfidência, o que foi a Inconfidência. Então, esse romance 24, ou da Bandeira da Inconfidência, talvez seja o mais famoso do livro. Tudo bem? Quando a gente pensa em FUVEST, quando a gente pensa em Enem, eles não inventam muito, não. Eles geralmente pegam os textos mais antológicos e mais importantes. Então, é um poema que você precisa conhecer, interpretar. Olha lá. Atrás de portas fechadas, a luz de velas acesas. Era feito às escondidas. Era algo contra a coroa portuguesa. Era algo contra o poder estabelecido. Era algo contra o que? O antigo regime. O governo absolutista. Está dentro daquele espírito do iluminismo. Aquele espírito, né, dos poetas árcades. Está tudo de acordo aqui. Entre sigilo e espionagem acontece em confidência. E diz o vigário ao poeta. Tem lá um padre Rolim que participa. E tem vários poetas. O Tomás Antônio Gonzaga, do livro Marília de Dirceu. O Cláudio Manuel da Costa, que escreveu um poema épico chamado Vila Rica. Vila Rica é a cidade onde tudo acontece, atual Ouro Preto. Tudo bem, coração? Há outros poetas, há o Silva Alvarenga Peixoto. Então, vários poetas árcades participam do movimento da Inconfidência. Escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio. Virgílio, coração, poeta latino, poeta romano, autor de um poema épico chamado Eneida, que vai narrar as aventuras de Enéas, um troiano que no livro seria o responsável pela fundação de Roma. E dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Qual é o verso? O que sai aí do poeta Virgílio? Libertas quais será tamen, liberdade ainda que tarde, liberdade ainda que tardia, a bandeira dos inconfidentes, que acabou se transformando hoje aí na bandeira de Minas Gerais. Eles lutam pela independência de Minas Gerais. Já disse isso na aula lá do Marília de Dirceu e agora vou repetir, para a gente não esquecer. Eles lutam pela independência de Minas Gerais, porque não havia esse conceito, essa ideia de Brasil. Imaginem como eram os transportes lá naquele século XVIII. Imaginem como é que eram as comunicações. Então, falar de Brasil, de unidade federal Brasil, fora de cogitação. A preocupação deles
com aquilo que estava acontecendo em Minas Gerais. Não pagar pesados impostos para a coroa portuguesa. Liberdade. Qual liberdade que está sendo exaltada aqui, coração? A Cecília Meirelles coloca de uma forma belíssima, né? Mas eu vou fazer um alerta aí e uma ressalva. Olha lá. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Se você já assistiu a um curta-metragem chamado Ilha das Flores, muito bom, por sinal, ele termina com essa citação da Cecília Meirelles. Lindo trecho, mas precisamos fazer essa ressalva. Ela não está falando, por exemplo, da libertação dos escravos. Os inconfidentes eram proprietários de escravos. E o que eles querem aqui é apenas e tão somente uma liberdade econômica. Eles estão trabalhando com a mineração e eles querem o lucro da mineração. Eles não querem dividir este lucro, praticamente metade deste lucro, com a coroa portuguesa, com o absolutismo português. Então, são burgueses ilustrados. Aquilo que eu falei lá sobre o arcadismo, o neoclassicismo, continua valendo aqui. É a Cecília Meirelles retratando esse período. É uma escritora, uma poeta do século XX, publicando o livro em 1953, mas falando de um acontecimento do século XVIII, que vai ter ali o seu auge, 1789. Tudo bem, coração? Tá? Então essa liberdade é um liberalismo econômico, não é a libertação dos escravos. Não é uma liberdade assim, né, tão plena e tão absoluta. Tá bom? Aqui eu estou atrapalhando, deixa eu me esconder. Pronto. Acho que aqui tá bom. E aí, voltamos, né, para o núcleo central, para a trama central. Aquela inconfidência foi delatada, foi denunciada. Temos um traidor que é o Joaquim Silvério dos Reis. E aí ela vai colocar essa figura como o vilão da história, né, como o verdadeiro aí, né, oponente, e ele é aproximado daquela figura religiosa do Judas. Olha lá. No grande espelho do tempo, cada vida se retrata, os heróis em seus degredos, exílios, ou mortos em plena praça. É aquilo que vai acontecer, né? Quem foi degradado? Tomás Antônio Gonzaga para Moçambique, Alvarenga Peixoto para Angola. Ou mortos em plena praça, Tiradentes. O Cláudio Manuel da Costa, segundo a história oficial, cometeu suicídio na prisão. Mas ela vai levantar uma outra suspeita, daqui a pouquinho a gente já vai ver. Tudo bem? Os delatores cobrando o preço das suas cartas. Ou seja, recebeu uma grana, né, para entregar a todo mundo. Melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente, com teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde, aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. É muito boa a poesia dela, né? Tem ritmo, tem musicalidade. Ela consegue trabalhar muito bem aí a métrica e a rima. É isso que me agrada bastante na Cecília Meirelles. E fazendo a crítica. Tudo bem? Óbvio, gente, é aquela crítica dentro, né, da visão burguesa do movimento. Mas é uma crítica defendendo a liberdade. Tá joia? Olha o Cláudio Manuel da Costa, já estava logo na sequência. Nós estamos aqui naquela terceira parte. É uma espécie de clímax, né? Porque a gente tem o quê? O resultado da inconfidência. Tudo bem? Além da delação, a gente vai ter o quê? As mortes. Aqueles que pagaram com a própria vida. Tudo bem? Romance 49 é o de Cláudio Manuel da Costa. Dizem que não foi atilho nem punhal atravessado, mas veneno que lhe deram, na comida misturado, e que chegaram doutores e deixaram declarado que o morto não se matara, mas que fora assassinado. Opa! Aí ela muda tudo. A história oficial contada, né, narrada
pelos portugueses, que chamam o movimento de Inconfidência, dizem o quê? Que ele suicidou, que ele cometeu suicídio na prisão. Ela está dizendo que não, que ele foi suicidado. Lógico, uma brincadeira, né? Que ele foi assassinado. Então ele seria a segunda vítima fatal do movimento. Não só o Tiradentes foi executado, Tiradentes em praça pública, mas também o Cláudio Manuel da Costa, né, um líder bastante expressivo do movimento, teria aí, né, pagado com a própria vida. Tá bom? Esse texto ele é super bonito e toda hora aparece em vestibulares e no Enem, tá bom? Por quê, coração? Porque aqui a gente tem aquela famosa metalinguagem. É aquela poesia sobre a própria poesia. É o poder da palavra. Tudo bem? Para uma poeta como Cecília Meirelles, que sempre soube, né, trabalhar esteticamente a palavra, então é um texto extremamente importante. Romance 53, ou das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo sentido da vida principia a vossa porta, o mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa, sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. Tudo é palavra. A palavra dá sentido, dá significado para todas as coisas que existem. Para o amor, para a vida, para a existência, sempre é a palavra. Não à toa, né? Nós temos aquela famosa expressão bíblica, no princípio era o verbo. Então é lógico que aqui o verbo é a palavra e ela mostra essa potência, esse poder da palavra. É a palavra que dá ânimo, que dá vida, tudo bem? Para todas as coisas que existem, boas e ruins. Para os heróis e também para os vilões. Chegamos, botei até a capa do livro aí de novo, porque, né? Aqui chegamos ao auge, ao clímax, que é o silêncio do alferes. Alferes Tiradentes. Alferes é uma patente militar. Tudo bem? Então Tiradentes, além de dentista, né, tinha essa patente militar. E não era, né, dos mais ricos do movimento. Talvez até por isso tenha sido aí o único executado em praça pública. E aí total destaque para o texto, que é o clímax de toda a história, de toda a narrativa. Romance 63, ou do Silêncio do Alferes. Tanto tempo na masmorra, tanta coisa mal contada. Os outros têm privilégios, amigos, ouro, parentes. Só ele é que não tem nada. Já lhe vão tirando a vida, já tem a vida tirada. Agora é puro silêncio, repartido aos quatro ventos, já sem lembrança de nada. Então, Tiradentes é a figura exaltada aí durante toda a obra, como já vimos. Esse texto nós já lemos na aula sobre Marília de Dirceu, só que, lógico, eu não posso deixar de falar, né? Na quarta parte, vai ocupar um espaço bastante considerável a história de amor de Dirceu e Marília. Dirceu era o pseudônimo pastoril, né, do Tomás Antônio Gonzaga, e Marília era o pseudônimo pastoril da Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Já falamos bastante, porque é outro livro da lista, mas é lógico, até por serem dois livros muito próximos, é bem possível que cobrem alguma relação entre eles. Então não dá para perder de vista isso daí. Tá? Romance 71, de Juliana de Mascarenhas. A Cecília Meirelles vai levantar essa questão. No livro Marília de Dirceu ela não vai aparecer, mas a Cecília Meirelles destaca. O Tomás Antônio Gonzaga, tão apaixonado, né, pela Maria Doroteia Joaquina de Seixas, vai passar o fim da vida dele longe dela, em Moçambique, e lá ele vai se unir
a essa Juliana de Mascarenhas. Então, óbvio que a Marília vai ficar inconformada com essa situação, ter sido trocada, né? Aquela paixão toda tão exaltada nas palavras, nas liras, nos poemas, que vai ser praticamente esquecida pelo amado Dirceu. Tudo bem? Estamos chegando aqui praticamente no final da última parte. Eu não destaquei nenhum poema, mas aqui ainda da quarta parte acho que vale a pena considerar o Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto é um outro poeta do arcadismo, e a relação dele com essa Bárbara Heliodora, ela é uma relação muito mais consistente, é um casamento. Eles tinham uma filha, essa Maria Ifigênia, que acaba morrendo aos 13 anos numa queda de cavalo, uma morte trágica. A Bárbara Heliodora, numa das versões, né, contadas, ela enlouquece por ter sido afastada do amado dela, Alvarenga Peixoto, e por ter perdido a filha ainda adolescente dessa forma trágica. Tudo bem? Então aqui, coração, veio por mar tempestuoso a residir nestas minas, poeta e doutor, manejava por igual as leis e as rimas, desposara uma donzela que era a flor dessas campinas. A Bárbara Heliodora é considerada por muitos a heroína da Inconfidência. É uma mulher que tem participação ativa no movimento. Tudo bem? Então, uma intelectual, então uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, aqui vale a pena destacar não só a figura do Alvarenga Peixoto, que vai passar o fim da vida dele em Angola, mas principalmente a figura da Bárbara Heliodora. E por inveja e por ódio, confusão, perversidade, foi preso e metido em ferros, um homem de leis e de arte, foi preso só por ter sonhos acerca da liberdade. Então, lógico, o livro inteiro exalta, né, a liberdade como grande valor aí do ser humano, e aí, lógico, vale a pena lembrar aqueles 4 versinhos, né, da liberdade, esse sonho que o coração humano alimenta. Beleza, coração. Então, lógico, né? É um livro que tem uma questão histórica, mas ultrapassa essa questão histórica. Você tem que embasar o contexto, sem dúvida nenhuma. Está falando de um acontecimento da história do Brasil. Ela, inclusive, se coloca, né, nesse papel de resgatar a memória, de resgatar a história, para que o brasileiro tenha, assim, memória, né, conhecimento do seu passado. Os mortos nos ensinam lições, então a gente tem que aprender com eles. Ela vai fazer esse trabalho aqui, sem dúvida nenhuma. Mas você tem também que ultrapassar o contexto histórico e perceber o que há de atemporal, que é a mágica, né, a magia da poesia da palavra, que tão bem destaca a Cecília Meirelles. Beleza, coração? Sempre pedindo para vocês darem uma força aí para o nosso canal Escolha Educação. Tudo bem? Curtir, comentar. Se tiver pergunta para fazer, pode fazer, a gente vai respondendo sempre que possível. Beleza? Compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, isso dá uma força aí para a galera toda. Tá bom? Aquele abraço e até a próxima. Valeu!